Bom dia, amados! Vamos hoje de projeções cartográficas. Na aula passada, nós falamos sobre a história dos mapas, né? Como é que, ao longo da história da humanidade, os homens vão tendo a necessidade de fazer o processo de localização no espaço geográfico em que nós vivemos. E hoje nós vamos falar especificamente sobre as projeções cartográficas. Mas o que significa isso, professora? Projeções cartográficas nada mais é do que a dificuldade que nós temos em transpor algo que é aparentemente esférico, né, o planeta Terra, fazer a projeção da forma como nós percebemos a disposição dos territórios nessa esfera, para um planisfério, um plano cartesiano, né, um plano cartográfico. Então, nós temos aí essa grande dificuldade, né? Pegar as formas que estão nesse globo terrestre e colocar em um mapa que está em uma folha de papel, certo? Para isso, ao longo da história, foram utilizadas várias projeções. A primeira delas foi a tentativa de projeção cilíndrica, que consistia no envolvimento do globo terrestre por uma folha de papel, e aí a partir disso era feito como se fosse, sabe quando vocês tiram um mapa, assim que vocês colocam a folha em cima e fazem os contornos? Foi mais ou menos o que no período foi feito, né? O Mercator, ele fez esse processo, ele envolveu o globo terrestre com a folha e aí ele foi fazendo os traçados dos limites dos territórios aqui nessa folha. Consequentemente, o que aconteceu? Olha só, esse foi o resultado, né, esse plano que nós temos aqui foi o resultado desse processo. A segunda projeção é a projeção cônica. Então, consistia no processo de envolvimento do globo terrestre com dois cones. E nesses dois cones, então, fazia o processo também, né, de passar o lápis aí por cima do traçado dos continentes e fazer o desenho do mapa. E por último é a projeção plana ou projeção azimutal, que é a projeção a 90 graus, né? Então, essa projeção plana consistia no processo de envolvimento do globo terrestre, né? Do envolvimento não, mas da colocação de uma folha sob as regiões polares. E aí, em consequência disso, esse era o traçado que nós tínhamos. E consiste também apenas, né, de uma forma diferente dos olhares, mas é importante vocês irem observando que dá uma diferença nos desenhos, nos formatos, nas dimensões dos continentes, certo? O primeiro planisfério foi o planisfério de Mercator. Mercator, ele viveu de 1512 a 1594, e ainda, apesar de vários problemas que já foram apontados ao longo da história sobre essa projeção, ainda é a projeção mais utilizada. Quais são os problemas dessa projeção? Observa aqui, ó, que quando ele faz o envolvimento na projeção cilíndrica, né, ele envolve o globo terrestre com uma folha e faz aquele processo, né, de traçado por cima dos continentes. O que acontece? Olha só os quadradinhos do plano cartesiano aqui próximo da linha do Equador, como eles ficam bem aproximadinhos, tá vendo como eles ficam pequenininhos? E à medida que nós vamos nos estendendo para os polos, esses quadrados eles vão se tornando retângulos, olha só, eles vão ficando esticados. Qual o problema disso? Vocês conseguem imaginar qual o problema de, ao invés de estar quadradinhos, estarem esses retângulos? O que acontece com a forma real dos continentes? Vocês conseguem imaginar? Então, vou dar as dicas aqui. Olha só,
Tá vendo como a América do Sul, o continente africano, eles estão bem pequenininhos? Olha só o tamanho que está a Antártica. E olha a Groenlândia, olha o tamanho desse território. A Rússia, olha só o Canadá, puxa, esqueci o nome aqui. Desse território estadunidense. O Alasca, olha só, fugiu o nome, gente. Tá vendo como aumenta esses territórios? Então a gente passa a ter uma noção de que esses territórios eles são muito maiores do que eles são na realidade, né? Então há um processo de distorção desses territórios. Eles ficam maiores do que eles são na realidade. A próxima forma de projeção que nós temos, eu coloquei elas aqui organizadas pela linha temporal, tá? Pelos processos que elas foram surgindo na história. Aí nós temos a segunda projeção, né, o segundo planisfério aqui, que é de Moawide. Moawide, ele vive ali no século XVIII, início do século XIX. E aí, né, já tinha passado aí bastante tempo, desde a projeção de Mercator até a projeção dele. O que a gente observa de diferença nessa projeção de Moawide para a projeção de Mercator? Vocês conseguem perceber diferenças? Vamos lá, então. Olha só, na projeção de Mercator, nós tínhamos um plano quadradão, assim, ó, quadradão não, acho que tá meio retangular. Retangular. Na de Moawide, nós temos uma forma elíptica, olha só, tá vendo? Bem, formando uma elipse. Observa os traçados, o que ele faz com esses traçados aqui dos paralelos e meridianos. Olha só, os paralelos eles permanecem retinhos, né, que é a linha do Equador, e todas as linhas subsequentes após a linha do Equador é ali o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, então elas permanecem retinhas. E o que acontece com os meridianos? Então, nós temos aqui o meridiano de Greenwich, né, que passa na porção central, e os outros subsequentes, nós temos um processo de abaulamento, né, ele faz essa curva. E essa curva, ela tenta fazer o processo de correção das dimensões dos territórios. Observa como a Antártica aqui ela fica menorzinha, a Groenlândia fica menorzinha. Olha só o tamanho que fica a África, ela fica bem grandona, né? Aqui a América do Sul também ficou bem grandona, a Austrália, porque nesse primeiro mapa, olha só a insignificância das nossas dimensões. E aqui não, né? Aqui ele busca fazer esse processo de correção das dimensões. Após a projeção de Moawide, ela quase não é utilizada, tá, pessoal? É muito difícil ser utilizada. Mas é uma projeção que existe aí, está nesse processo, né, histórico dos planisférios. Aí nós temos o planisfério de Goobe. Goobe, ele vive ali no século XIX, século XX, né? E ele faz um processo como se fosse um recorte, assim, ele vai fazendo uma adaptação para conseguir tentar manter as dimensões reais dos territórios. Olha só, então ele faz esse processo, mas aí a gente não consegue ter uma ideia disso unificado, né? Antártica, as porções nortes aqui do Polo Norte, né? A Groenlândia, então ela acaba que ficando um pouco prejudicada também. Então nós não temos uma noção real, né? Olhando assim no planisfério, olhar e falar assim, olha, desse tamanho, né? São essas as dimensões. Aí nós temos a projeção de Robinson, né? O planisfério de Robinson, que ele já vive ali no século XX. Morreu há pouco tempo, inclusive, morreu em 2004. Então aqui também, ó, permanece, os paralelos eles permanecem retinhos. Os meridianos, ele faz esse processo de abaulamento, também não igual na elipse de Moawide, né?
ele faz um processo um pouco menos intenso, e aí mantém um pouco melhor aqui as dimensões dos territórios, né? E por último, que vai ser a grande revolução, que é a projeção de Gall-Peters. Ainda em todas essas projeções, olha só o que acontece, os territórios ainda aqui, ó, de Robinson, embora ele faça a correção na horizontal aqui, na vertical ele não faz esse processo, porque tá vendo próximo à linha do Equador aqui, ó, ainda mantém os quadradinhos. E ao passo que nós vamos nos estendendo em direção aos polos, vão surgindo esses retângulos, né? Não seria bem retângulo o nome dessa forma, mas eu acho que é trapézio. Me ajudem, porque eu tinha dificuldade em geometria. Então aqui, ó, tem a formação desses tipos retângulos. Vamos lá, para eu não falar a forma errada para vocês, eu vou falar que são tipos retângulos. E aí tem esse processo de distorção da dimensão do território próximo à linha aos polos, certo? Então, quem vai fazer essa correção vai ser Gall-Peters, né? Foi uma dupla aí do século XX, né? Eles elaboraram esse mapa em 1973. E aí, o que ele faz? Ele estende, ele busca fazer a correção desse território estendendo as dimensões aqui próximas às linhas do Equador. E aí surge esse mapa assim esticadão, comprido, bem diferente do que a gente está acostumado, né? Ele, para mim, em mim, assim, ele causa até um certo mal-estar, porque parece que está errado isso. Mas, na verdade, ele é um dos mapas mais bem aceitos atualmente, né? Embora ele não faça, ele só faça essa correção das dimensões próximas às linhas do Equador, ele não faz essa correção das dimensões fazendo as formas abauladas aqui, ó, dos meridianos, né? Ele permanece os meridianos os meridianos e os paralelos. Nossa, gente, hoje tá difícil aqui, tá? As palavrinhas estão fugindo. Acontece isso com vocês às vezes também? Eu tenho dias que elas fogem, porque a gente fala de muito assunto, eu acho, viu? Então aqui os meridianos e os paralelos lembrando que são esses a partir da linha do Equador, e os paralelos, esses a partir do meridiano de Greenwich. Então, ele mantém aqui os paralelos todos, os meridianos, desculpem, todos retinhos, né? E não faz essa correção aí da dimensão na horizontal, apenas na vertical. Então, nós temos todas essas projeções, certo? Travou aqui meu slide? Foi. E agora nós vamos para os exercícios. Então, para nós fixarmos sobre esse conteúdo, a gente vai vocês vão iniciar agora nesses minutinhos restantes antes do fórum, e ali no momento do fórum a gente faz o processo de correção desses exercícios. Então, para fixar, né, um pouquinho tudo isso aí que a gente acabou de ver, vocês vão fazer as páginas 267, 268 e 269. Eu aguardo vocês logo mais ali no fórum. Um beijinho, até daqui a pouco.